Palestra de Joel Goldsmith, A Consciência da Presença de Deus. Tape 564B, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Ao abordar a mensagem do caminho infinito, gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância de se esvaziarem, de que os vasos sejam esvaziados antes de tentarem usar esses princípios. Porque, a menos que realmente eliminem alguns de seus conceitos sobre a verdade metafísica, aí pode estar a barreira à sua compreensão e à sua demonstração dessa mensagem. O caminho infinito não está em concordância, por exemplo, com o ensinamento de que Deus é mente, ou de que Deus, a verdade, é um poder sobre o erro. Nem tenta de forma alguma demonstrar saúde, ou suprimento, ou companhia, ou felicidade em si mesma. E é por essa razão que, se não tivermos cuidado, traremos conosco alguns de nossos velhos conceitos, e os mesmos agem como barreiras a que nosso trabalho produza frutos. Isso é mais importante do que vocês acreditam, porque descobri em minha correspondência que muitos estudantes ainda me escrevem e me pedem para ajudá-los a obter suprimento, ou emprego, ou companhia, ou transportes. Muitos ainda escrevem como se em nosso trabalho estivéssemos substituindo doença por saúde. Toda a base de nosso trabalho é, primeiro que tudo, alcançar uma compreensão da natureza de Deus. Acima de tudo, é importante conhecê-lo corretamente. Conhecê-lo corretamente é vida eterna. E isso imediatamente anula toda tentativa de demonstrar no reino dos efeitos. Conhecê-lo corretamente é o nosso objetivo. E, naturalmente, quando embarcamos nesse caminho, aprendemos isso. Não alcançamos nosso objetivo por nos tornarmos bons, ou merecedores, ou caridosos, ou benevolentes. Não alcançamos nosso objetivo por dizimar, ou parar de fumar, ou de beber, ou de tomar medicamentos. Alcançamos nosso objetivo, primeiro que tudo, por obter alguma medida de compreensão da natureza daquele a quem chamamos Deus. E então, por descobrir que à medida em que o Espírito de Deus nos toca, ele remove de nós nossos falsos apetites, nossa natureza maldosa. Ele remove de nós a necessidade de drogas e muitas ajudas artificiais para alcançar conforto. Entretanto, somente na proporção em que esse Espírito de Deus nos toca. Paulo deixou muito claro que não o havia alcançado plenamente e, portanto, descobriu que algumas das coisas que não deveria fazer, ele ainda fazia. E estou certo de que essa tem sido nossa experiência nesse caminho. Não apenas minha, mas também entre os estudantes do caminho infinito que tenho conhecido. Porque não encontrei ainda um sequer pronto para afirmar que o alcançou plenamente. Da mesma forma que eu também não estou pronto para fazer essa afirmação. E, portanto, nossa obtenção
da harmonia espiritual está em proporção apenas ao nosso grau de realização de Deus. Agora, muito frequentemente, ouvimos as pessoas dizerem: devemos ser mais amáveis, mais pacientes, mais gentis, mais benevolentes. A minha própria experiência tem sido de que isso é impossível. Que é impossível para qualquer um de nós ser mais de qualquer dessas coisas do que aquilo que nossa compreensão imediata permite. Porém, à medida em que alcançamos mais e mais do Espírito de Deus, automaticamente nos tornamos mais amáveis, mais justos, mais equânimes. Em outras palavras, não mais fazemos esforço para sermos amáveis ou justos, mas, em lugar disso, fazemos uma oração contínua para que o Espírito de Deus possa trazer amor, compreensão, perdão, justiça através de nós. E, portanto, nossa oração não é para que sejamos mais amáveis, porém, para que possamos estar mais abertos para que o Espírito de Deus possa amar através de nós. Não que sejamos mais benevolentes, mas que o Espírito de Deus possa manifestar benevolência através de nós. Agora, uma vez que perceba isso, compreenderá o ponto mais importante de toda a mensagem do caminho infinito. E é esse. Temos somente uma demonstração a fazer. A demonstração da realização da presença de Deus. A demonstração de uma compreensão da natureza de Deus. A demonstração da presença de Deus. Quando Deus for demonstrado, quando Deus for realizado, as coisas nos serão acrescentadas. Não por causa de nenhuma virtude nossa, mas pela graça de Deus. Pessoalmente, nunca descobri como curar pessoa alguma de coisa alguma. E ainda assim, tenho testemunhado muitas curas. Porém, todas essas curas aconteceram da mesma forma, através de alguma medida da realização da presença de Deus, ou da graça de Deus, ou do amor de Deus. Não por causa de coisa alguma que eu tenha feito, não por causa de coisa alguma que eu saiba, mas por causa daquilo que tenho experienciado. Agora, na proporção em que posso experienciar a presença de Deus, o toque de Deus, e realmente o experiencio, algumas vezes como um toque em meus ombros, algumas vezes como um toque em minha cabeça, algumas vezes como um alívio dentro de mim, como se fosse um alívio da tensão. Quando isso acontece e uma paz cai sobre mim, então é quando dou testemunho das curas que acontecem àqueles que entram em contato comigo. Tenha certeza, não é por causa de poder algum que eu tenha, ou que qualquer de nossos professores ou curadores tenham. Eu sei disso. Não temos poder algum, nenhum poder além daquele que vocês têm.
é apenas que, através da realização da presença de Deus, essa realização libera um poder. Mas um poder que não é nosso, um poder que é de Deus. Quando isso acontece, milagres acontecem. Quando isso não acontece, nem mesmo uma simples cura acontece. Porque, como o Mestre revelou muito claramente, de mim mesmo eu nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, dou testemunho da mentira. E ainda assim, olhem para as curas maravilhosas que aconteceram através de Jesus Cristo. E ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. É o Espírito de Deus, o Pai dentro de mim, que realiza o trabalho. Agora, aqui chegamos a uma outra revelação muito importante dessa mensagem do caminho infinito e aquela que é responsável pela mesma existir. Por que existe qualquer mal sobre a terra? Por que existe qualquer pecado, falso apetite, doença ou pobreza? Deus nunca criou essas coisas. Deus nunca escolheu pessoa alguma para ser rica e pessoa alguma para ser pobre. Deus nunca escolheu pessoa alguma para ser saudável e uma outra para ser doente. Deus é muito puro para testemunhar a iniquidade. Se, como o Mestre ensinou, o reino de Deus está dentro de você, isso possivelmente não pode ser verdade apenas para os hebreus, para quem ele falou. Mas Deus tem sido desde antes que Abraão existisse, o que significa antes do início da raça hebraica. E Deus deve ser até o final do mundo. Não que ele irá ser, ou que ele será algum dia. E de fato, existem alguns hebreus muito proeminentes que estão agora mesmo muito preocupados com a possibilidade de que pode não estar muito distante o dia quando não haverá mais hebreus. Porque pelo mundo afora existem tantos casamentos entre raças diferentes, fora da Terra Santa ela mesma, fora de Jerusalém e nas proximidades imediatas, que o judaísmo está desaparecendo. Há 40 anos atrás, havia cerca de 5 milhões de hebreus nos Estados Unidos, quando a população era de 100 milhões. E agora é 190 milhões e ainda existem 5 milhões de judeus ali. E vai encontrar essa proporção praticamente em todo o mundo. Portanto, se Jesus estivesse falando apenas para os judeus, bem, poderíamos nos preparar para que Deus desaparecesse muito em breve se os hebreus desaparecessem. Vocês sabem que não é assim. Sabem que o Mestre estava falando para aqueles que existiam antes de Abraão e para aqueles que existirão até o final do mundo. Vocês sabem que Paulo provou que isso era verdade para todos os tempos, quando ensinou aos discípulos do Mestre que a palavra não era apenas para os hebreus, que não era simplesmente a circuncisão que fazia isso verdade, mas nem a circuncisão, nem a não circuncisão tinha coisa alguma a ver com isso. Nem ir à sinagoga hebraica ou não ir à sinagoga
tinha coisa alguma a ver com isso. O reino de Deus está dentro de você. E essa é uma dispensação permanente para todos os tempos. Seja você quem for, onde quer que você possa estar, em qualquer momento em que você possa estar. E marque isso muito bem, porque esse é um ponto de demarcação. Isso é verdade sobre você, quer seja um santo ou um pecador. Isso é verdade, quer esteja pronto para ir para o céu agora mesmo, ou quer esteja no estado mais depravado da humanidade. Ainda assim, o reino de Deus está dentro de você, esperando o seu reconhecimento e a aceitação, e finalmente esperando a sua demonstração. Essa é a razão porque houve uma alegria tão particular quando o Papa Paulo foi a uma prisão em 9 de abril e disse para aqueles homens: eu testemunho o Cristo encarnado em vocês. Esse é um reconhecimento da mensagem original de Jesus Cristo, que o capacitou a dizer para a mulher apanhada em adultério: teus pecados te sejam perdoados. E para o ladrão na cruz: essa noite estarás comigo no paraíso. E esse mesmo testemunho acontece no momento em que você olha e reconhece o Cristo encarnado no homem, no santo e no pecador, no doente e no saudável, naqueles que estão nos hospitais, naqueles que estão nos institutos mentais, naqueles nas prisões. E assim é que descobrimos, através da mensagem do caminho infinito, por que existe o mal, o erro, de qualquer nome ou natureza, em sua vida e na minha e na vida das pessoas desse mundo. E a razão é um sentido de separação de Deus. A razão de existir o mal e o erro é um sentido de separação de Deus. A harmonia é restaurada no momento em que você reconhece sua união consciente com a sua fonte. O Mestre revelou isso no capítulo 15 de João, ao nos dizer que, a menos que você habite na palavra e deixe o Cristo habitar em você, será como um galho da árvore que é cortado e seca e morre. Agora, pense sobre isso por um momento. A menos que reconheça que o Espírito de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus habita em você, a menos que reconheça que o Filho de Deus, o Espírito de Deus, o Cristo de Deus habita em mim, e a menos que esteja desejando reconhecer que esse é realmente o relacionamento que existe entre Deus e o homem, amigo e inimigo, porque o Mestre depois revelou que não lhe traz benefício algum conhecer essa verdade apenas sobre seus amigos. Você deve também conhecer essa verdade sobre os seus inimigos. Então, se está habitando nessa verdade, você é um galho da árvore que dá fruto, e dá fruto ricamente. Porém, se não estiver habitando nessa consciência, você é um galho da árvore que é cortado e seca e morre. E como sabe muito bem, a raça humana por 2000 anos
não tem habitado conscientemente na verdade de que Cristo está encarnado no homem. Pelo contrário, o mundo tem estado esperando que o Cristo reapareça, como se o Cristo tivesse nos deixado em algum tempo. O Cristo jamais deixou o centro de seu ser ou do meu. Embora nós tenhamos deixado o Cristo e voltado nossa atenção para fora, para um Deus supostamente no céu, ou para um Deus que somente é Deus para nós quando somos bons, de acordo com algum padrão humano de bondade. Agora, na medida em que você se torna separado de Deus em sua própria crença, porque uma real separação não pode acontecer, eu e o Pai somos um, é um relacionamento universal e aquilo que Deus juntou, homem algum pode separar. E Deus uniu, Deus o Pai e Deus o Filho, num relacionamento de unidade eterna. Porém, como filho pródigo, você pode deserdar seu pai. E você nota que o pai não deserdou o filho, foi o filho que deserdou o pai e deu as costas para ele. Assim, nós podemos deserdar o pai, dar as costas para ele e buscar um Deus distante, ou aceitar alguma crença sem sentido de que Deus não nos ama quando somos maus. E provavelmente até mesmo que Deus não nos ama quando morremos, ou Deus não nos ama quando estamos doentes. E tudo isso é sem sentido, porque o homem bom não precisa da verdade e o homem puro, provavelmente, não precisa de Deus. É o homem doente quem precisa, é o pecador quem precisa. E no momento de nosso maior problema, é quando mais precisamos da realização de que Deus não nos abandonou. Por favor, acredite nas Escrituras quando lhe diz que se fizer sua cama no céu, vai encontrar Deus ali. Se fizer sua cama no inferno, vai encontrar Deus ali. Se andar pelo vale da sombra da morte, vai encontrar Deus ali. Acredite nas Escrituras e reivindique a onipresença. Aqui onde estou, Deus está. Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. E quanto pior são as aparências, mais alto você tem que reivindicar isso. Mas firme deve ser a sua convicção de que esse problema existe somente porque demos as costas para Deus. Não que Deus tenha dado as costas para nós. Agora, somos todos vítimas de uma crença universal em dois poderes. E toda religião, através de todos os séculos, tem tentado fazer de Deus um poder sobre o mal. Um poder que cura doenças, um poder que cura pecados, um poder que cura pobreza. No tempo do paganismo, inventaram esse Deus, porque em uma estação não havia peixe suficiente, numa outra estação não havia gado suficiente ou pássaros, não havia chuva suficiente ou muita chuva, e tinham que inventar alguma espécie de um superpoder para suprir as necessidades deles. Infelizmente, continuamos com esse Deus mítico e ainda estamos orando para que Ele faça por nós o que não tem feito por pessoa alguma nos últimos 4 ou 5 mil anos.
O mal não é uma condição que Deus muda. O mal é uma condição que nós mudamos. E o Mestre nos deu uma fórmula: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, se estamos em escravidão, a pecado, doença, falta, limitação, infelicidade, injustiça, a resposta não reside em orar a Deus para fazer alguma coisa sobre isso, mas em conhecer a verdade. E a verdade é: Deus no centro de seu ser é a resposta para todo problema. A realização de Deus no centro de seu ser é a resposta para todo problema, porque onde a presença de Deus está, existe liberdade. Liberdade da escravidão, qualquer que seja o seu nome ou natureza. Onde quer que Deus seja realizado, ali está a sua liberdade para qualquer forma de limitação ou escravidão que existiam previamente. Muito obrigada.